uma palavra pra minha casa. Manda uma palavra pra minha família. Eu não sou merecedor que o Senhor entre no meu lar. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Aleluia. Glória a Deus. Você pode louvar comigo? Como aquele centurião clamou por seu favor, que bastava uma palavra e o milagre ia chegar. Vai chegar o milagre. Assim eu também peço a ti. Eu não sou merecedor. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor nos alcança. E entres em minha casa, E Ele entra. mas preciso do teu favor. Aleluia. Creia, Manda uma palavra é a palavra do Senhor. na minha casa. Aleluia. Manda uma palavra Alcançar a sua família. pra minha família. Oh, glória a Deus. Eu não sou merecedor Não merecemos, que o Senhor mas mesmo assim, no meu Ele vai Ele vai nos alcançar. Senhor, tudo mudará. Glória a Deus. É apenas uma palavra. Olá, tudo bem? Como você está? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Reinando em Vida. Nós temos uma palavra para o coração de você. E acreditamos que neste momento, Deus tem algo especial para falar com você. Está aqui no texto de Lucas, no capítulo 6, do verso 6 ao 9, que diz assim: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Que texto maravilhoso, né, da palavra do Senhor. Eu amo de coração esta passagem. É uma das minhas passagens preferidas. E essa passagem fala a respeito de quem? De um centurião. O centurião o que era? Era um oficial, um soldado romano que cuidava de 100 homens. E ele ficava em um lugar destacado assim geograficamente, enviado pelo governador, né? E o trabalho dele era manter a ordem naquele lugar onde ele estava. Então, nós podemos entender que o centurião, se nós fôssemos tentar mensurar a autoridade dele hoje, seria como se ele fosse um delegado de polícia numa cidade interiorana, mais ou menos aí de 100 mil habitantes. Podemos dizer mais ou menos que seja mais ou menos
nesse sentido. Então, era um homem de muita importância, porque ele tinha homens ao seu comando, e esses homens ao seu comando era que trazia para ele todos os relatórios a respeito de tudo o que acontecia aonde ele estava. E aqui fala que esse centurião é o centurião de Cafarnaum, né? Que era uma pequena cidade ali da Palestina. E podemos entender que este homem era um homem romano, um soldado romano. Um soldado romano, um romano, eles não eram da fé judaica, eles não conheciam a história judaica, posso assim dizer, na sua grande maioria. Mas este homem parece que tinha sim conhecimento da história dos judeus, da história do povo judeu, porque o texto está dizendo que ele enviou alguns chefes da sinagoga para intervir por ele até Jesus. E esses chefes, quando chegam para Jesus, falam que ele era um homem muito bom, que ele era um homem que ajudava, que ajudou a construir a sua sinagoga, e que se Jesus não poderia fazer alguma coisa por ele. E imediatamente Jesus se dispôs a ir à casa desse centurião. Olha que interessante, não é? Mesmo ele não sendo um judeu, Jesus ele se dispôs a ir. Mesmo ele não fazendo parte do povo de Deus, Jesus se dispôs a ir até onde este centurião estava na sua casa. E uma coisa mais interessante é que ele intercede junto àqueles chefes da sinagoga, não por ele diretamente, não por uma enfermidade ou uma situação difícil que ele estava vivendo, mas sim ele se dispõe pelo outro, pelo seu servo. Naquela época, o servo era uma pessoa que não tinha valor, pois se um servo morresse, ele colocaria outro no lugar. Não é? Mas mesmo assim, esse servo devia ser um servo muito bom, muito obediente, que fazia tudo o que esse centurião necessitava, pelo cuidado e pelo carinho que vemos, que esse centurião se colocou no lugar do seu servo quando ele ficou doente, de cama. Olha, ele era uma pessoa importante, ele não precisava se colocar numa posição de igualdade ao seu servo, mas assim ele fez. Hoje nós vemos tantas pessoas que alcançam às vezes um posto mais elevado, ou seja no seu trabalho, ou seja na sua igreja, um cargo eclesiástico, ou seja numa empresa, ou seja onde for. Vemos pessoas que às vezes alcançam uma certa autoridade e pisam em cima das outras pessoas que são abaixo, né? Podemos falar assim, né? No nível aonde essas pessoas estão. Mas aqui, nesse caso, nós não vemos este homem de importância, ele querer ser melhor do que o seu servo. Pelo contrário, ele se coloca no lugar do servo. E ele pede para que eles intercedam diante de Jesus por esse servo. Não é? E isso é uma lição de o quê? De fé, é uma lição de atitude que este homem teve com aquele seu servo. E é isso que eu quero falar com você. Por quê? Aqui o texto vai dizer que quando aqueles homens chegam com Jesus e Jesus está vindo com ele mandou alguns amigos ir até Jesus e falar: Senhor, eu não te incomodes, eu não mereço que o Senhor venha na minha casa. Olhe, ele não se achava digno que Jesus viesse à casa dele, ele se achava indigno, né? Ele se achava indigno porque ele reconhecia em Jesus uma pessoa de uma autoridade tão elevada que ele achava que ele não era digno de receber Jesus na sua casa.
Mas mesmo assim Jesus estava indo na casa dele. E o texto vai dizer, que ele vai dizer, olhe, fale para Jesus, que eu não sou digno, porque eu também sou homem de autoridade. E digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo ao meu servo faz isso, ele faz. E ele faz do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para Jesus, Jesus, a minha autoridade, ela é terrena. A minha autoridade é para os meus soldados, é para os meus servos. Mas a sua autoridade, ela está acima da minha autoridade. Porque a sua autoridade, ela vem dos céus, ela é divina. A sua autoridade é a autoridade que está acima de todas as coisas. Ele reconheceu quem era Jesus. E olhe que Jesus vai dizer que Jesus ficou admirado. Admirado por quê? Pela fé daquele homem, não sendo judeu, não sendo do povo de Israel, né? Não praticava as leis de Israel, era um romano, o romano era tido como um pagão, né? Muitas pessoas nem respeitavam os romanos, principalmente um centurião, porque ele tinha um comando de subjugar o povo aonde ele estava. Mas esse soldado, esse centurião, era um homem diferenciado, porque ele não deixou subir para a sua cabeça a sua posição de comando. Pelo contrário, ele usava a sua autoridade, a sua posição de comando para abençoar aqueles que estavam abaixo da sua autoridade. E nós vemos isso, e podemos entender isso, que ele usava essa autoridade não para subjugar, mas para que a autoridade que ele usava fosse que as pessoas fizessem as coisas de uma maneira muito melhor. E como que você pode ter certeza disso? Porque ele intercedeu por um servo. Então eu tenho a certeza disso por causa de ele pedir para que fossem até Jesus, porque o seu servo estava doente. E aqui eu quero falar sobre algumas lições de atitude e fé deste homem, né? E isso que serve para nós nos dias de hoje, né? Ele não era um homem orgulhoso, né? Porque ele tinha uma grande posição social, mas ele não usava essa posição. Ele não se colocava acima das outras pessoas, mesmo dos seus próprios servos. Tem pessoas, não sei se você já viu, e hoje em dia com as redes sociais a gente vê muito, né, passando. Pessoas que usam a sua posição. Você já viu pessoas falando assim? Eu já vi, né? Pessoas falando assim, você sabe quem eu sou? Né? Você sabe com quem você está falando? E aquela pessoa dá uma carteirada. Ela usa o quê? A posição que lhe foi dada. Mal sabe ela, né? Que quando ela está fazendo assim, ela está sendo muito menor do que uma posição que talvez ela ache que é superior. Não é verdade? E esse centurião, ele não colocou as coisas dessa forma, mas pelo contrário, ele deu o exemplo que aquele que está acima, ele tem que abençoar aquele que está abaixo. O que Jesus fala para os seus discípulos? Quando eles entram em discussão de quem seria o maior, Jesus vai dizer, olhe, aquele que quer ser o maior é aquele que serve ao menor. Olha que coisa interessante que Jesus fala, né? Que aqueles que estão numa posição mais elevada, eles precisam ser aqueles que servem aqueles que estão numa posição menos de reconhecimento. E hoje a gente vê que as coisas não são assim. Parece que as pessoas, quanto mais reconhecimento elas têm, mais elas querem ser bajuladas, mais elas querem ser reconhecidas. E pouco faz, às vezes, pelo outro que é menor.
né? Quer que o servo sirva, mas ele nunca vai chegar numa posição, essa pessoa que está de autoridade, para servir aquele que está abaixo da sua autoridade. E esse centurião não. Ele desceu da sua autoridade para poder ir até Jesus, depois ainda reconhecendo que não era digno de receber Jesus na sua própria casa, não é verdade? Mas mesmo assim, Jesus, quando viu toda essa situação, disse, admirado para a multidão: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Que coisa mais linda que é isso, né? Que coisa maravilhosa, né? Ele sabia diferenciar poder de autoridade. Apesar de ser bastante fácil de definir o que é autoridade, o que é poder, tornando ainda mais fácil diferenciar um do outro. De que forma eu posso falar isso para você, para que você possa entender? Pense em você querendo atravessar a rua, e está passando muitos carros, e não tem um sinaleiro ali, e passando carro, motos, caminhões, e você não consegue passar, não tem uma passarela, mas tem uma faixa ali. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas não param para que você pudesse passar. De repente, aparece um policial fardado, e ele entra, passa na sua frente, vai no meio daquela faixa, levanta a sua mão e dá uma ordem para que todos aqueles carros parem, aqueles caminhões, aquelas motos, e todos param e você pode passar. Isso é autoridade. Ele é uma pessoa como eu e você, mas quando ele está revestido com a autoridade que ele está revestido naquele momento é a sua farda, é o seu distintivo. Então quando os outros veem aquilo, porque um carro, um caminhão, uma moto é muito maior do que ele, pode atropelar ele, mas quando eles veem aquela autoridade naquela pessoa, a autoridade que ele usa faz que eles obedeçam uma ordem. A ordem do comando era para parar, para que você pudesse passar. Isso é autoridade. E a autoridade constituída, ela pode ser tirada. A pessoa pode deixar de ter autoridade. Então, acho que eu consegui para que você pudesse entender o que é autoridade. O centurião, ele tinha o quê? Autoridade de Roma, né? Para dar ordens, para manter a ordem. Mas não se esqueça, a autoridade é dada e é retirada. Assim como você recebeu, você pode perder também. Mas poder não se retira, poder não se perde. Ou você acha possível que Deus possa perder o poder dele? Não, Deus tem todo o poder. E Deus, ele dá autoridade para os homens. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Veja que aquele soldado romano, aquele oficial, esse centurião, ele exercia a sua autoridade com confiança e convicção. E a frase que ele mostra que ele era um homem decidido e um líder confiante. Tanto era confiante que os seus subordinados o obedeciam. Como ele disse, eu mando, eles vão. Eu mando voltar, eles voltam. E assim ele demonstra que ele era uma pessoa que era muito respeitada pelos seus liderados. Olha uma coisa, quando você segue uma pessoa e você sabe que essa pessoa é um líder, quando essa pessoa pede alguma coisa para você, você faz com prazer. Por que você faz com prazer? Porque você confia e acredita nessa pessoa e na liderança dessa pessoa, né? Então isso não é um fardo, mas isso é um prazer em poder servir ao outro. E assim que é um homem que realmente tem uma liderança, e uma liderança que ele reconhece na sua vida, que ele está ali para fazer pelo outro. Este centurião, ele tinha essa característica de uma pessoa
que fazia pelo outro. Uma outra coisa importante é sobre autoridade. O oficial romano, ele exercia autoridade em nome de outro. De quem? Nesse caso, no nome de César. Agora, nós que somos cristãos, nós precisamos exercer autoridade de quem? Nós precisamos entender que nós exercemos autoridade no nome de Jesus. Assim como aquele centurião, ele estava subordinado a César, nós que somos cristãos, nós somos subordinados a Jesus. Você crê que você pode usar a autoridade que Jesus deu para você? Veja, a autoridade que Deus lhe deu de forma a honrar aquele que detém todo o poder e confiou em você para exercê-lo em seu nome. Dessa forma, você nunca perderá a sua autoridade. Quanto mais você usa a autoridade de Deus para o bem, para o outro, mais autoridade você tem. Ele sabia que Jesus tinha uma autoridade sobrenatural. E isso é algo que chama atenção. Um gentil que na teoria desconhecia o poder de Deus, manifesto em Jesus, não tinha qualquer dúvida sobre a capacidade natural do Senhor em realizar milagres por um sinal, uma coisa que os fariseus santos, os mestres da lei, tentavam desacreditar e distorcer o poder sobrenatural de Jesus. Olhe, uma pessoa que era de fora acreditava na autoridade, no poder de Jesus. Aqueles que eram de dentro, que eram da lei, que eram os escribas, que eram os fariseus, que eram os homens da religião da época, eles faziam o contrário. A autoridade deles era para tentar desonrar a Jesus, a desacreditar a Jesus que realmente quem ele era perante os outros. Que coisa interessante isso, né? E teve que vir uma pessoa de fora para mostrar para aqueles que são de dentro. E Jesus ficou admirado e disse: nunca vi fé como essa em Israel. Jesus reconheceu a fé de um homem de fora, maior daquele que estavam de dentro, maior do que aqueles que faziam parte da religião. Que coisa interessante, por isso que eu amo esse texto. Porque Deus, ele faz da forma que quer, como quer. Deus, ele não está preso a leis. Pelo contrário, é Ele que faz as leis. Deus não está preso a circunstâncias. Deus é Deus. Eu posso ouvir um amém? Há muitas pessoas ultimamente que duvidam do poder de Deus e que Ele realiza milagre em nossas vidas. Enquanto pessoas que não professam a mesma fé que nós e não nos conhecem, o Senhor como nós conhecemos, não duvidam que Ele pode realizar algo miraculoso e mudar o quadro de suas vidas. Essa é uma dura lição que nós cristãos aprendemos com o centurião: confiar mais no Senhor e crer que o milagre vai acontecer. Muitas pessoas às vezes estão recebendo fora da fé que nós dizemos que professamos, que temos, e às vezes não recebemos. Os discípulos chegaram para Jesus porque eles tentaram impedir algumas pessoas que falavam no nome de Jesus, e eles tentaram impedir, e Jesus vai dizer: não os impeçam, aqueles que não é por nós, é contra nós. O que Jesus está dizendo? Não os impeçam, eles estão falando o meu nome, então eles são em meu favor. Olha, a forma que Deus vê as coisas. Às vezes nós vemos as coisas daqui e ali, podemos enxergar uma lógica totalmente humana, mas Deus, Ele é sobrenatural. Ele não olha daqui e ali, Deus olha de cima e Ele vê tudo. A visão dele é diferente da nossa visão. Que coisa interessante. A ponto de Ele permitir
que um centurião cresce nele e cresce que ele podia fazer o impossível. Né? Deus pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Basta nós crermos. Basta nós reconhecermos quem é Ele. E Ele fará o impossível. Ele sabia que uma palavra do Senhor podia mudar qualquer situação adversa. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso me considerei digno. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra. O que ele falou? Uma palavra. Ele sabia que apenas uma palavra de Jesus tinha o poder de transformar, de curar, de libertar, de salvar, de fazer o que precisava ser feito, porque Deus, quando fez todas as coisas, fez através da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação e houve separação da terra com o mar, e ele foi dizendo, e as coisas foi acontecendo, e Deus foi falando, e as coisas foram se tornando vivas e acontecendo. A palavra de Deus era assim, ela é poder de Deus. A palavra de Deus, ela é o poder de vida de Deus, porque ela é viva e eficaz, e ela alcança quem acredita na autoridade e no poder dele. Aleluia! Que coisa mais linda que é isso! Meu querido, minha amada, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aí, quantas vezes somos testados a nossa fé e achamos que a situação está perdida. Nesse momento corremos aos pés de Jesus, pedimos que Deus reverta o quadro, esperando que Ele nos responda e nos dê o quê? Nos dê o quê? Nos dê o alento para seguirmos em frente. Às vezes o tempo vai passando, as coisas não mudam, ou pior, pioram. Esses dias são dias maus, né? E Jesus nos alerta sobre esses dias maus. Não são dias bons, mas Jesus vai dizer que Ele venceu o mundo, que Ele venceu, e Ele venceu por mim e por você. Nós temos que usar a nossa fé e nos encher de confiança, e não o contrário, de nos esvaziarmos, de nos enfraquecermos, mas nós precisamos avivar a nossa fé, né? Porque basta o quê? Uma palavra. Creia que apenas uma palavra e a sua vida vai mudar. Creia que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas quando Ele ordena, ela vai e faz aquilo que Ele mandou. Ele acredita que a palavra de Jesus era poderosa para reverter a situação. Algumas vezes na minha vida, eu precisei de milagres, e eu fui aos pés de Jesus. E eu creio que Ele podia resolver o meu problema, porque para mim era impossível. Assim como para aquele centurião era impossível curar. Ele tinha autoridade, mas ele não tinha autoridade da cura. Tem coisas da nossa vida que nós temos autoridade, ou que outras pessoas têm autoridade em algumas coisas, mas às vezes ela não tem autoridade para resolver aquilo naquele momento. Mas Deus tem toda a autoridade. Ele vai dizer, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia! Deus tem toda a autoridade em todos os lugares. Acredite nisso. Acredite que através da palavra dele, essa situação vai mudar. Veja, eu quero colocar para você entender como que funciona a fé, né? É mais ou menos assim. Como que você pode alcançar isso, né? Sabe quando você assiste um filme? E eu gosto muito de assistir filme. E um mocinho,
ele foge, mas ele foge para um precipício lá em cima da montanha, só que não olha para baixo, não tem mais saída. Tem uma cachoeira ou tem um rio, alguma coisa assim, e os seus inimigos estão chegando. E o que ele faz? Ele não tem para onde ir. Qual que é a saída dele? Pular do precipício, naquele rio, ou na cachoeira, ou no mar. Essa é a saída. A fé muitas vezes é assim. A fé é nos lançarmos no vazio. A fé, quando nós estamos ali numa situação que nós não sabemos para onde correr mais, é nos lançarmos em Deus. É fecharmos os nossos olhos e acreditar e se lançar. Essa é a fé. É assim que é. E eu estou convidando a você agora, pula nas mãos de Deus. Feche os seus olhos e se lance nessa fé nele. Eu lembro, há muitos e muitos anos atrás, eu não vou lembrar quantos anos, tá? Mas, deixa eu ver o ano. 1984, 85. De 82 a 85. Eu estava no Viaduto do Chá em São Paulo. Naquela época ainda tinha o mapping ali, né? No Viaduto do Chá, eu estava ali. E havia uma corda lá em cima que passava do prédio que hoje lá é um shopping, que era um prédio, não vou lembrar, faz muito tempo. E tinha uma corda passando, e todo mundo estava embaixo olhando. Eu comecei a olhar, falei, o que vai acontecer aqui? Falou assim, um homem vai passar desse lado para o outro lado, né? Na corda bamba. Eu fiquei lá para ver. Falei, nossa, nunca tinha visto um negócio desse. E daqui a pouco vem um homem com uma vara gigante assim, ó. E ele começa a atravessar e balançava, porque lá em cima é muito alto, vento, não tinha nada embaixo de rede, nada não. Embaixo era o Viaduto do Chá ali, embaixo do Viaduto do Chá é o Vale do Anhangabaú. E ele naquela altura, e eu olhando, falei, meu Deus, que homem corajoso. Eu era garoto, devia ter nas faixas de uns 13 anos, mais do que 15 eu não tinha. Eu trabalhava como office boy contínuo na época, né? Eu levava as correspondências da empresa, e eu fiquei ali olhando aquele homem atravessando. E eu achei aquilo maravilhoso, né? O que eu quero falar com você a respeito disso? O que é fé no que eu entendo? Fé é quando ele terminou de atravessar. Vou conjecturar agora, tá? Vou viajar um pouco. Ele pediu para alguém assim, e aí, vocês gostaram? Todo mundo aplaudiu, eu adorei. E ele podia falar assim, então tá bom, agora eu vou fazer com uma bicicleta. Não, melhor, eu vou fazer com um carrinho de mão, eu vou atravessar com um carrinho de mão, empurrando um carrinho. Tá? Todo mundo, legal. Aí ele fala assim, mas quem quer ser o primeiro a entrar dentro do carrinho para atravessar comigo? Quem iria? Você iria? Se ele pedisse para mim na época, na hora ali, será que eu iria? Difícil, hein? Mas isso é fé. Ele atravessou de um lado, ele iria voltar, agora ele pede para alguém entrar dentro do carrinho de mão. Todo mundo aplaudiu, todo mundo viu que ele teve a capacidade de atravessar. Mas ninguém quer entrar dentro de um carrinho ou numa bicicleta sentado atrás para que ele pudesse atravessar novamente voltando. A fé em Deus é isso. É você acreditar que Ele pode atravessar você de um lado para o outro. Entre agora dentro desse carrinho de mão, porque Deus quer atravessar você dessa situação difícil que você está vivendo, dessa situação que às vezes parece impossível de sair, mas Deus está dizendo, entra dentro do carrinho, que eu vou fazer você chegar do outro lado são e salvo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu quero encerrar agora dizendo para você que como esse centurião, ele foi um exemplo de fé,
a ponto de Jesus falar que nunca tinha visto fé igual aquela em Israel. Deus, Ele quer que você o reconheça como o Senhor da sua vida, para que Ele possa realizar os milagres que você precisa. Fala o texto que Jesus fala assim: então pode ir. Aqueles homens, quando voltam na casa do centurião, e eles perguntam: e aí, como que está o servo? Ele está bem, o servo já estava servindo. Olha, o servo já estava servindo. Servo que não serve para nada. Eu e você somos servos de Deus. E nós estamos aqui para servi-lo. E quando nós o servirmos, quando nós servirmos ao Senhor, o Senhor, Ele intercede por nós e nos ajuda e nos abençoa. Eu quero orar por você. Eu quero ser como esse centurião na sua vida. Porque eu não sou digno, assim como ele disse que não era digno. Mas ele creu, ele reconheceu. Eu creio, eu reconheço o poder e a autoridade de Deus. E eu quero orar por você, para que você seja abençoado, aí onde você está, na sua casa, com a sua família. Senhor, em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que por causa do teu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Não há outro em lugar nenhum acima dos céus, na terra ou abaixo da terra que é digno, ó Pai amado, se não for o Senhor. O Senhor é digno de todas as coisas. O Senhor detém todo o poder e toda a autoridade. E a tua palavra diz que o Senhor delega a autoridade aos homens. E eu reconheço a autoridade do Senhor na minha vida. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Pai, vai de encontro, libera uma palavra ao coração deste homem, desta mulher, desse servo, dessa serva, e faz uma transformação, que a partir deste momento, Senhor, assim eu me uno com eles, Pai amado, e me lanço, me jogo com eles, meu Pai querido, no vazio das mãos de Deus, para que nós possamos, Senhor, no momento oportuno, sermos socorridos pelo Senhor, e recebermos, Senhor, a graça, o milagre, o favor que o Senhor tem da parte do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, basta uma palavra tua, e tudo vai mudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, porque nós estamos reinando em vida. Um beijo, um abraço no seu coração. Tchau, tchau. Mas